dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo o vídeo. Quem estiver vendo os vídeos e estiver gostando, se inscreva, deixa o like pra gente, é muito importante. Hoje eu vou contar a história da primeira vez que eu vi um espírito na minha vida, que foi daí que eu comecei a acreditar nessas coisas. Eu, assim, minha mãe contava muita coisa, minha tia, mas eu não acreditava muito. Mas naquela noite eu vi e eu fiquei muito apavorada. Quando eu era criança, tinha um vizinho nosso, que ele era muito grande. Ele era muito grande e forte. Ele lembrava muito o Maguila, Mike Tyson, assim, sabe? Aquele negão forte, grande. E aí eu tinha muito medo dele, por ser criança, era pequenininha, né? E eu tinha medo. E ele era vizinho nosso, tudo. Tem muitos detalhes que eu não vou entrar no assunto, porque não vem ao caso, né? E nem posso ficar falando. Mas aí ele era vizinho nosso lá, e eu tinha medo. E um dia eu acordei assim no meio da noite. Eu lembro que naquela época a gente tinha aqueles rádio relógio. Não lembro assim, quem for da época acho que vai lembrar que tinha a hora marcada com as horinhas vermelhas, era um rádio assim pequenininho, marronzinho. E eu olhei no relógio, era 00:01. 00:01 em ponto. E aí eu olhei assim, no meu quarto era aqui e de frente já era o da minha mãe. Naquela época eu tinha muita crise de bronquite, então a minha mãe sempre deixava a porta do quarto aberta, porque às vezes à noite eu passava muito mal, falta de ar, essas coisas. Então na minha cama eu conseguia ver a cama dela. E quando eu acordei nesse horário, eu vi que tinha alguém sentado no pé da cama. E eu achava que era meu pai na época, né? Eu falei assim, acho que meu pai tá conseguindo dormir, tá sentado. Mas eu vi que era muito grande para ser meu pai. Por mais que meu pai é grande, mas não é tanto que nem aquele homem que estava sentado. Mas mesmo assim eu falei, quem mais podia ser? Meu tio estava dormindo na sala. Meu tio era do meu tamanho, era pequenininho também, era baixinho. Então eu imaginei que fosse meu pai. Só que nisso que eu imaginei que fosse meu pai, na mesma hora meu pai virou na cama. E assim que ele virou, minha mãe virou também. Então eu vi que tinha uma terceira pessoa ali. E eu sabia que não era meu tio, porque meu tio era muito baixinho, não tinha meu tio como tá ali. Aquele homem era muito grande. E aí eu fiquei com muito medo, cobri a cabeça na hora, assim, meio apavorada. Nisso que eu cobri a cabeça, depois descobri o homem estava sentado ali ainda me olhando. Isso eu passei a noite. Fiquei a noite inteira, eu cobria a cabeça, olhava, o homem estava ali. Cobria a cabeça, olhava, esse homem estava ali. Você achou que aconteceu o quê? Eu achei, na época, eu achei que ele tinha invadido a minha casa para fazer alguma maldade. Só que assim, até na hora eu pensei, a minha irmã dormia do meu lado, só que tinha um corredorzinho, tinha a cama dela e aí tinha minha outra irmã no outro ponto. Só que eu pensei, se eu for cutucar minha irmã, esticar o braço para cutucar ela, ele vai ver. Então eu tentei me fingir que eu estava dormindo, mas ao mesmo tempo com medo do que esse homem podia fazer. Então eu fiquei bem quietinha ali, rezando, para ele não fazer nada para nós. E passei a noite e olhava e o homem sentado ali, olhando e o homem sentado ali. Mas ele não se movia, ele só ficou sentado no meio da cama da minha mãe, no pé da cama assim. Meu pai dormia aqui, minha mãe aqui e ele sentado bem aqui na ponta, no meio dos dois. E eu ficava espiando a noite inteira, não dormia a noite toda. Quando eu vi que o dia começou a clarear, eu vi que abriu o sol, que eu fui espiar de novo, ele não estava mais lá. Mesmo assim eu fiquei com medo de levantar e de repente ele tá na sala ou no banheiro. Então eu fiquei segurando um pouco para levantar. E quando a minha mãe levantou, assim que eu vi ela levantando da cama, eu já levantei atrás dela. E falei para ela, falei, mãe, fulano tá aqui dentro. Aí a minha mãe falou assim, é impossível, né, esse homem tá aqui dentro. Falou, tá tudo trancado, janela tinha grade. Então foi impossível ele ter entrado. Eu falei, mãe, ele tava aqui, eu vi ele sentado na sua cama. Ela falou, não tem como. Aí ela foi no banheiro, escovou os dentes dela, depois foi para fazer o café. E a gente conferiu, realmente tava as portas trancadas, meu tio tava dormindo ali no sofá da sala, tudo normal. Mas eu falei, esse homem fez uma cópia da chave, alguma coisa ele fez, mas ele entrou aqui e eu vi ele aqui essa noite. Mas eu acabei de falar isso com minha mãe, a sobrinha dele chamou lá em casa. E aí minha mãe foi ver o que era, e a sobrinha falou pra minha mãe correr na casa dela,
que o tio dela não estava acordando. A mãe dele estava chamando, tentando acordar ele, ele não acordava. Minha mãe subiu lá, chamaram ambulância, chamaram tudo. Aí veio ambulância, veio. Na época não era SAMU, não existia SAMU. Era ambulância, né? E veio aqueles homens que faz perícia, essas coisas, né? E aí quando minha mãe voltou pra casa, minha mãe falou, você tem certeza que foi ele que você viu na minha cama? Eu falei, tenho. Que hora que você viu? Aí eu falei pra senhora que eu acordei, que eu vi, era uma 00:01, que eu bati o olho no rádio relógio. Minha mãe falou, foi a hora que ele faleceu. Ele morreu, ele tinha uma doença de Chagas, e ele faleceu nessa hora. E aí nem minha mãe acreditou, que eu falei que ele estava ali, ele passou a noite inteirinha sentado no pé da cama da minha mãe. E minha mãe ajudava muito a família dele, né? Que a avózinha dele tinha, na época, ela já tinha 102 anos, acho. Não lembro se era 101 ou 102 anos. A mãe dele já tinha uns 80, quase 90 anos. E ele já tinha seus 60. Mas por ele ser assim, uma pessoa de pele escura, tudo sempre é mais forte, né? Não demonstrava ter essa idade. Mas ele tinha essa doença de Chagas no coração e morreu dormindo. O coração dele explodiu, partiu em 4. E o horário do laudo que deu da morte dele foi o mesmo horário que eu vi ele sentado no pé da cama da minha mãe. E foi a primeira vez que eu vi isso. E depois que eu vi isso, eu comecei a acreditar que realmente existe outras coisas, né? Que a gente não pode explicar. Quantos anos você tinha? Nessa época aí eu tinha acho que 11 ou 12. Foi mais ou menos nessa época que foi, acho que foi lá no Santa Felícia. Eu não lembro o bairro, mas acho que foi Santa Felícia. Mas foi nessa época, entre 11 e 12 anos. E aí depois que eu vi, aí eu comecei a perceber que eu conseguia ver mais essas coisas, sentir mais. Às vezes uma coisa que a gente vê, a gente acha que não, assim, é normal, mas não é. E pra mim ele tinha invadido a casa, mas na verdade não tinha como ele ter invadido, ele morreu, ele tava morto. E aí depois aconteceu mais coisas assim comigo que eu vou ir contando aqui no canal. Conforme for passando os dias eu vou contando. O próximo que eu vou contar foi quando o meu tio foi possuído. Que antes dele ser possuído eu já tinha visto algumas coisas naquela casa que a gente morou. E naquele dia ele foi possuído. E isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, aí quem gostou aí da história, deixa um like, se inscreva. Tem muito mais história aí.